Os últimos conflitos entre Irã e Israel. Tudo começou quando o Hamas, grupo financiado pelo Irã, atacou e invadiu Israel. Os ataques de 7 de outubro de 2023 a Israel, ou simplesmente ataques de 7 de outubro, foram uma série de atentados coordenados e conduzidos pelo grupo militante islâmico palestino Hamas, da faixa de Gaza, às áreas fronteiriças do sul de Israel, na manhã de Sabá, data de vários feriados judaicos. 11. Os ataques marcaram o início da Guerra Israel-Hamas de 2023, quase exatamente 50 anos após o início da Guerra do Yom Kippur, em 6 de outubro de 1973. O Hamas e outros grupos armados palestinos nomearam os ataques como Operação Dilúvio de Al-Aqsa. They've already been hit. O Oriente Médio está à beira de algo que pode mudar o curso da história. E o que parecia apenas mais um conflito, agora desperta um antigo temor. Será que estamos testemunhando mais uma profecia bíblica se cumprindo? De Israel ao Irã, de grandes potências a movimentos secretos, cada ação pode ser o estopim de uma guerra maior, talvez até a última guerra. Hoje, você vai entender por que este momento é tão crucial e por que muitos acreditam que ele pode estar diretamente ligado à volta de Jesus. Com o passar dos dias, a situação no Oriente Médio fica cada vez mais tensa. Outra vez, Israel sofreu um ataque direto do Irã, que felizmente, a maioria dos mísseis foi interceptada pelos sistemas de defesa de Israel. Mesmo assim, parece que estamos entrando em uma nova fase. Tudo começou quando Israel atacou alvos do grupo Hezbollah usando drones e projéteis, e nesse ataque eliminaram o líder do grupo. Esse ataque fez o Hezbollah ficar com muita vontade de vingança. O líder supremo do Irã disse que Israel teria que pagar por essa ação. Desde então, a violência só aumentou. Agora, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que esses ataques não vão ficar sem resposta e prometeu uma reação firme. Essa tensão toda na região pode acabar envolvendo grandes potências, como os Estados Unidos. O Irã está prestando muita atenção no que está acontecendo, e isso faz as pessoas temerem que a situação vire uma guerra ainda maior. Além disso, algumas pessoas que estudam a Bíblia acreditam que essa pode ser uma guerra muito especial, prevista no Antigo Testamento, chamada a Guerra de Gog e Magog, que também é mencionada pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Hoje, vamos tentar entender melhor o que está acontecendo e mostrar por que você e eu precisamos prestar muita atenção, já que podemos estar diante de uma profecia relacionada com a volta de Jesus. Como pudemos acompanhar nas notícias pelo mundo, o céu de Israel estava cheio de mísseis e drones, indo em direção ao território israelense. Isso causou um pânico nas pessoas que nunca foi visto antes, uma atmosfera carregada de tensão e dúvidas em todo o lugar, pois muitos pensavam que este era o surgimento de um novo conflito no Oriente Médio, um embate entre titãs militares daquela região. Mas a pergunta surge: por que o Irã decidiu atacar Israel? Essa é a questão que ecoa nos corações e mentes de muitos e que alimenta a curiosidade e o temor de coisas que ainda não conhecemos. Vários drones e mísseis rasgaram os céus, buscando vingança. No entanto, a destreza dos sistemas de defesa aérea de Israel e de seus aliados foi implacável, interceptando quase 100% desses projéteis mortais. Os estragos foram mínimos, mas a tensão persiste, pois há um abismo entre essas nações. O gabinete de guerra de Israel enfrenta uma encruzilhada de forma que as decisões tomadas podem alterar o curso da história mundial. Não é exagero, e sim uma realidade que ecoa neste momento, exigindo que Israel invoque a justiça sobre o Irã, um chamado que ecoa dos líderes civis até os corações mais simples, clamando por uma resposta firme que pode selar o destino de toda a humanidade. Mas o que isso tem a ver com a guerra de Gog e Magog na Bíblia? É uma pergunta válida, mas antes de tudo, vamos entender o significado dessa profecia. No livro de Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, o profeta é conduzido a uma visão sombria. Ele testemunha nações sob a liderança de um homem chamado Gog, proveniente do território de Magog,
se unindo para lançar um ataque devastador contra Israel. Na visão do profeta, Gog é retratado como uma marionete, puxado com anzóis em sua mandíbula, forçado a liderar essa aliança maligna de nações. Essa união inclui a Pérsia, que nos dias atuais é o Irã, Cush e Put, representando o Sudão e a Líbia, Gomer e Bet Togarma, regiões que hoje fazem parte da Turquia, e áreas fronteiriças com a Rússia. O cenário é sombrio, e agora vemos as peças se movendo no tabuleiro profético, dando indícios do que está por vir. Nessa profecia, também podemos ver coisas ainda mais interessantes, pois ela relata que essas nações atacarão Israel por pensarem que ela é uma terra fraca e desprotegida, cujo povo voltou a se reunir em seus montes depois de muitos anos vivendo em outras nações. Veja que há ligações aqui, pois isso foi exatamente o que aconteceu a partir de 1948, quando a ONU aprovou a criação do Estado de Israel, fazendo com que aquela terra e aquele povo fossem reconhecidos mundialmente como uma nação. A partir dessa época, Israel já sofreu inúmeros ataques de países vizinhos, inclusive de extremistas palestinos, que não reconhecem a sua independência. Mas nunca na história da humanidade, Israel tinha sido atacado diretamente pelo Irã. Mais uma vez, como falei no início, após a visão sombria de Ezequiel, testemunhamos o desdobramento aterrorizante quando Gog finalmente irrompe sobre Israel. É quando Deus não mais contém sua fúria, deixando-a fluir sobre aquela terra marcada pela discórdia e pela violência. Os elementos da natureza se tornam suas armas, desencadeando terremotos, espalhando pânico entre os exércitos inimigos, disseminando doenças, trazendo uma chuva de enxofre e lançando o seu julgamento por meio da espada. Isso é uma demonstração inquestionável de que Ele é o Senhor soberano da nação de Israel. A profecia, contudo, não se limita a esse ato de ira divina. Ela se estende ao terrível destino reservado a Gog e seus aliados. A derrota é tão avassaladora que até mesmo as aves de rapina e os animais selvagens são convocados para saciar sua fome com o restante que sobrou dos soldados espalhados pelo chão. As armas abandonadas pelos exércitos derrotados tornam-se o legado de Israel, utilizadas por 7 anos em meio às ruínas e ao luto. E para limpar a terra desses dias sombrios, todos os corpos dos inimigos tombados serão sepultados em Israel, em uma vala sinistra conhecida como Vale dos Viajantes, ao leste do Mar Morto. Um processo doloroso e prolongado que se estende por 7 meses de purificação e renovação. O fim desses eventos catastróficos é apenas o começo de uma nova era, onde a luz tenta brilhar em meio às sombras do passado. No desfecho, o Senhor desencadeará uma restauração espiritual em Israel. Um renascimento que ecoará através dos tempos, proclamando sua divindade e soberania sobre a nação. No entanto, uma dúvida persiste. O que uma profecia datada de 2.600 anos atrás pode nos dizer sobre o mundo contemporâneo? A resposta reside no cenário atual, onde testemunhamos pela primeira vez o Irã, antiga Pérsia, desferindo um ataque direto contra Israel. Esse evento é tão marcante que poderia desencadear uma reação em cadeia, levando a Rússia e outros aliados do Irã a se envolverem no conflito. Aqui está o perigo iminente, pois há vozes na comunidade religiosa que apontam para Magog como sendo a Rússia, liderando assim um ataque contra Israel. Se a profecia de Ezequiel estivesse se cumprindo neste momento, o mundo seria palco de uma guerra de proporções épicas, uma batalha que seria levada através dos séculos. Estamos à beira de um precipício histórico, onde o destino da humanidade parece se entrelaçar com as antigas visões proféticas. Analise bem junto comigo. Jesus já nos deixou avisados que isso aconteceria. Em Mateus, capítulo 24, ele disse o seguinte para os seus discípulos ao ser perguntado sobre os acontecimentos que marcariam a sua volta e o final dos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Porém, percebe que Jesus disse, ainda não será o fim, ou seja, Israel será atacada, mas Deus vai honrá-la.
E mais guerras devem acontecer. E diante de tudo isso,